Para um homem chegar nos finalmente, isto é, ejacular, parece não ser necessário a interferência do cérebro. Pois é, a ciência vem evidenciando que nós temos uma espécie de gerador de ejaculação e este gerador ele fica localizado na nossa medula espinal, mais especificamente na região lombar da medula espinal, região que fica em volta da nossa barriga, em volta do nosso quadril mais ou menos. E um estudo que sugeriu isso, ele é lá de 2002, foi publicado na prestigiada revista Science. A pesquisa consistia em ratos e perceberam que ratos machos não necessitavam de uma comunicação entre o cérebro e o pênis para a ejaculação ocorrer. Isso foi corroborado por outras evidências também, apontando que uma interrupção da comunicação entre o cérebro e o corpo, como no caso de uma lesão medular, a ejaculação ainda era preservada. E isso não acontece somente em ratos, em seres humanos nós também vemos esse tipo de situação. Um indivíduo, então, que sofreu um trauma na medula, um acidente de carro, por exemplo, e lesionou a sua medula a nível do peito. Ele perdeu os movimentos e a sensibilidade do peito para baixo, imaginemos. Mas, mesmo assim, ele ainda pode ser capaz de ejacular. Se houver uma estimulação sensorial adequada, isso é possível, evidenciando que a comunicação pênis e cérebro não é necessária. O background dessa descoberta parece ter iniciado alguns anos antes, em 1998, quando um grupo de pesquisadores utilizou uma técnica de marcação genética que consiste em descobrir quais neurônios estavam ativos nos últimos minutos de vida de um animal. O experimento foi muito astuto. Colocaram-se roedores para copularem com fêmeas e deixaram os ratinhos se divertirem, ter a sua última relação sexual em vida. Imediatamente após o término da relação sexual, sacrificaram os animais, coletaram o cérebro deles e avaliaram os neurônios que estavam ativos em cada um dos animais. E perceberam um padrão interessante. Dos animais que ejacularam e somente daqueles que ejacularam, ocorreu uma ativação de uma região do tálamo. Tálamo, para quem não conhece, meu editor Flizikowski vai colocar a figurinha aqui em cima do meu dedo. O tálamo, eu costumo brincar que é uma estrutura parecida com uma espécie de telefonista do nosso cérebro. O tálamo recebe as informações do corpo e direciona essas informações para as áreas cerebrais competentes para estar processando. Então, chegou uma informação, isso daqui é para a galera do córtex visual, então eu vou mandar lá para trás da cabeça. Isso aqui é para a galera lá do córtex somatosensorial, então eu vou mandar aqui para cima, e assim sucessivamente. É um que a gente chama na neurociência de centro de retransmissão. O tálamo é uma estrutura que tem vários núcleos, várias sub-regiões, e uma dessas sub-regiões estavam hiperativada nos animais que ejacularam, somente neles e não nos outros animais. E o que essa informação aleatória ela nos serve? Talvez deve existir alguma ligação entre a ejaculação e a atividade de tal região cerebral. Alguns anos depois, em 2001, outro grupo de pesquisadores evidenciou que nesses animais, após ejacular, também tinha uma hiperativação de outra região, de um grupo de neurônios localizado na medula espinal, na região lombar, citada anteriormente aqui no vídeo. Então parece que essas duas estruturas se comunicam, um grupo de neurônios da medula espinal, da região lombar, e um grupo de neurônios de uma sub-região do tálamo, e somente nos animais que ejacularam. A pergunta que fica é, mas será? O que aconteceu primeiro? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A ejaculação, que aumentou a atividade do grupo de neurônios da medula espinal, região lombar, e do tálamo, ou a do tálamo e da medula que produziu a ejaculação? Para responder essa pergunta, um novo desenho de estudo, astuto também, foi realizado. O estudo consistia em lesionar somente uma dessas estruturas. Pensaram, se esse grupo de neurônios da medula espinal desses animais, ele pode estar relacionado com a ejaculação,
E se eu lesionar tais neurônios? Se eu matar aquele grupo seleto de neurônios, o que isso vai implicar no comportamento sexual do animal? Ou melhor, na hora H. E foi isso que os pesquisadores realizaram. E eles perceberam que animais com essa região da medula lesionada, eles tinham um comportamento sexual igual dos animais não lesionados. Eles montavam nas fêmeas, eles penetravam nas fêmeas, entretanto, não ejaculavam. E aí veio a prova cabal de que a ejaculação parece ser algo que é determinado pela atividade desse grupo de neurônios. Se descobriu então o famoso gerador de ejaculação lá na medula espinal. Essa descoberta trouxe a prova, então, de que a ejaculação é comandada por esses neurônios da medula espinal, da região lombar. Mas a pergunta é, e o tálamo? Onde é que entra nessa história? Esses neurônios da medula, eles parecem estar num local estratégico, entre o órgão genital e também entre o cérebro. Está no meio do caminho. Eles influenciando o órgão genital, mas também enviando, transmitindo esses sinais da ejaculação lá para o cérebro, chegando até o tálamo. E qual é a finalidade disso? Acredita-se que essa transmissão da informação seria algo similar à nossa medula espinal, dizendo para o cérebro, olha, a coisa lá embaixo acabou de ser concluída. E aí, então, o cérebro vai orquestrar todo o conjunto de ações que vão desencadear todos aqueles sintomas característicos pós a ejaculação. Todavia, vale ressaltar que em seres humanos e em homens, não necessariamente ejaculação é sinônimo de... Essa é ejaculação, também falei assim, ó. Vamos de novo, 1, 2, 3 e... Agora até me perdi o que eu ia falar. Ah, tá. Todavia, vale ressaltar que em homens, diferentemente de ratos, ejaculação não necessariamente é sinônimo de orgasmo. O que parece acontecer é que tais informações desse grupo seleto de neurônios da nossa medula, ao chegar até o cérebro, ele parece influenciar no orgasmo. Mas este é uma criação, é um produto do cérebro e não tem uma relação direta com a medula espinal. Logo, é possível a ejaculação ocorrer sem o orgasmo ou o contrário também. Aí nesse momento você, meu caro neuronerd e astuto como sempre, deve estar se perguntando qual a implicação desse conhecimento. E eu já te digo, depois que nós identificamos o gerador de ejaculação lá na nossa medula espinal, talvez seja um excelente alvo para a gente combater uma das disfunções que acometem inúmeros homens mundo afora, que é a famosa ejaculação precoce. O desenvolvimento de drogas, o desenvolvimento de medicamentos, de fármacos que tem como uma ação seletiva esse gerador de ejaculação poderia contrabalancear isso daí. Ou então, naqueles com dificuldade para ejacular, a ação poderia ser oposta, medicamentos que aumentem ainda mais a atividade daquele grupo de neurônios ali. Mas a pergunta que não quer calar: você, Tiago, citou estudos de 98, de 2002, de 2001, mas nós estamos em 2023. O que a ciência atual nos diz sobre isso? Já não teve tempo suficiente para se desenvolver essas drogas? Hoje em dia temos tratamentos eficazes? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Pois então, esse estudo aqui, publicado na revista Nature, ou melhor, num dos braços da revista Nature, faz uma revisão da literatura. Artigo recente, 2022. E a conclusão dos autores é que os
tratamentos atuais para ejaculação precoce, eles não são extremamente eficazes, não. Na verdade, são levemente eficazes. Tratamentos medicamentosos, tratamentos comportamentais como a psicoterapia e até mesmo algumas intervenções cirúrgicas através de neuromodulação, como o implante de alguns eletrodos lá na medula do indivíduo, naquela região onde está o gerador de ejaculação, e dessa forma disparar correntes elétricas que podem ativar ou inibir aqueles neurônios para favorecer ou atrasar esse processo ejaculatório. Obviamente, esse tipo de intervenção, por ainda não se ter uma boa evidência de sua segurança, dos efeitos adversos, não é cogitado como primeira linha de tratamento. E sim, a primeira linha de tratamento é a psicoterapia e também os tratamentos medicamentosos, mas eles apresentam uma eficácia modesta, uma eficácia sutil, e eles conseguem apenas atrasar o tempo de latência para ejaculação, demorar um pouco mais. A partir do momento que esse tratamento ele é interrompido, volta-se ao mesmo patamar que estava-se antes. Então, hoje em dia há uma necessidade importante de se investir em pesquisas ainda com foco no tratamento dessa disfunção que é a ejaculação precoce. E o ensinamento que a ciência nos oferece acerca desse tema é que não existe uma terapia ideal. Ela ainda não foi encontrada para o tratamento dessa disfunção, a ejaculação precoce. Que não existe uma terapia ideal, ela ainda não foi encontrada. Então aí, meu caro homem neuronerd, cuidado para não ser ludibriado por esses anúncios e publicidade internet afora, que lhe prometem a cura, lhe prometem uma pílula mágica, um remédio milagroso, um dispositivo milagroso para acabar com esse seu problema. E você, meu caro neuronerd, que curtiu essa neurocuriosidade de hoje sobre a neurociência da ejaculação, eu tenho certeza que também vai curtir o nosso vídeo sobre por que mulheres lindas em propagandas vendem mais. Confira aqui no card do canal. E lembre-se, aqui a neurociência é sem dobras.